Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Ministério Adoração e Graça. É sempre um prazer te receber aqui, te ter conosco. E hoje na live desse domingo a gente tem um tema que é como vencer a batalha espiritual. O que é essa batalha espiritual que a Bíblia tanto fala e como a gente vai vencer? O que é que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar, para que possamos enfrentar essas lutas, essas guerras? Porque a batalha espiritual, meu irmão, para quem não sabe, é uma guerra no mundo espiritual. Primeiramente, você tem que saber que nós vivemos no mundo físico, mas também existe um mundo por trás, um mundo invisível que a gente não vê, que é o mundo espiritual. Existe a força das trevas e existe a força do poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou nessa terra. Quando Ele foi, Ele falou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que Ele ia deixar o Paracleto, que Ele ia deixar o Consolador, para que o Consolador, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo, fortalecesse a sua igreja nessa terra. Seja bem-vindo aqui, a minha irmã, já está aqui conosco, a nossa irmã Rita, nosso obreiro aqui do ministério. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a essa live toda especial. Compartilhe com os nossos irmãos para a glória do nosso Deus. Então essa batalha, ela vem, se você for ler a Bíblia, você vai ver que essa batalha de Gênesis a Apocalipse, que a igreja do Senhor vai enfrentar. Então todas as pessoas que Deus levantou nessa terra, todos os profetas, os reis, os sacerdotes, aqueles que queriam fazer a vontade do Senhor, enfrentar esse mundo das trevas, esse mundo invisível que a gente não vê. Amém? Então é muito importante hoje a gente aprender como é que a gente vai vencer, como é que a gente vai se sair dessas batalhas que a gente enfrenta. Primeiramente, eu quero dizer que essa batalha espiritual que nós enfrentamos é na nossa mente. Na nossa mente é uma guerra. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos dá aqui em Mateus o primeiro suporte para que nós possamos vencer essa batalha que o próprio Deus, Jesus Cristo, quando Ele estava nessa terra, Ele nos ensinou os seus discípulos e deu a dica: olha, vocês vão vencer, vocês vão se fortalecer se vocês seguirem esse ensino aqui que eu vou passar para vocês. Então o Senhor Jesus aqui em Mateus 36, 41, também está em Marcos 13, 33, diz assim: Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então o primeiro passo para a gente enfrentar as nossas lutas, porque muitas afrontas que o mundo ataca a sua igreja. Por exemplo, você é a luz na sua casa, você é o servo, a serva que Deus levantou na sua casa. Então você vai ter muito ataques de fora, principalmente dentro da tua casa. Se você é luz, se você é crente, você vai enfrentar. E para você suportar tudo isso, que não é fácil você suportar a afronta de alguém, você tem que estar em quê? Em vigilância e em oração. E uma vida de dedicação na palavra do Senhor. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai ter esse suporte para enfrentar essa guerra espiritual que desde o princípio Satanás e seus demônios, ele vem querendo destruir, ele vem tentando destruir o povo de Deus. Então, se nós estivermos alicerçadas, se a gente vigiar e orar, a gente vai vencer. Então a batalha espiritual, o que é essa batalha espiritual? É uma grande guerra travada no mundo espiritual, no mundo das trevas, do diabo, seus principados, os dominadores, as forças do mal, que Paulo diz que a gente vai olhar lá na frente. Então, para a gente vencer, o Senhor nos orienta. Um ponto fundamental é a vigilância e a oração, para que podamos vencer essa guerra, essa coisa que perturba a nossa mente. Seja bem-vinda, dê o seu like aí, minha irmã. Tem a irmã Ivani aqui, também já está online com a gente. Esse trabalho que Deus colocou no meu coração, ele vai crescer.
se a gente fazer a nossa parte, cada um compartilhar essa palavra, isso vai edificar o corpo da igreja de Cristo, isso vai edificar a vida de muitas pessoas que estão passando por isso, viu? Você passa, eu passo, toda a igreja passa por essas situações de tribulações, de sofrimento, de dor, mas se a gente vigiar e orar, e estiver alicerçado na rocha que é Cristo, a gente já vai vencer, porque o nosso Deus diz que é muita vigilância e muita oração para suportar os ataques de fora que vêm contra a nossa mente, contra a nossa vida, contra a nossa família. Então, como vencer essa batalha espiritual? Aqui no estudo diz que em diversas ocasiões o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente para não ceder à tentação. E que tentação é essa? Primeiramente da nossa carne, porque o nosso maior inimigo não é Satã. Claro que ele é o maior inimigo da igreja, mas nós temos um inimigo muito forte que é a nossa própria carne, o nosso próprio eu, o nosso próprio orgulho. Então a gente só vai vencer isso. Olha o que ele diz, para que nós possamos, para não estarem sempre despertados espiritualmente, para não cederem à tentação. Então só há um jeito, isso o apóstolo Paulo, você pode agora abrir sua Bíblia lá em Gálatas, que diz que só há um jeito da gente não ceder à tentação do mundo, vamos dizer assim, os ataques que nós sofremos, a gente só vai ser fortalecido se a gente seguir esses parâmetros que a palavra nos ensina. Diz assim em Gálatas, ele nos dá aqui o suporte, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo aqui está sofrendo ataque dos falsos mestres, das pessoas ali em Gálatas. Ele está ensinando aquele povo que para eles vencerem a sua carne, para eles não cederem à tentação, eles têm que fazer isso aqui. Ele diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito, pastor? Viver pelo Espírito é você andar com Deus, é você fazer a vontade do Senhor. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque ele sabe que a carne é perigosa. Ele sabe que a carne ela não consegue muitas das vezes ceder à tentação, a ceder uma afronta. Então, se eu viver no Espírito, já bate certinho com aquilo que o mestre nos ensinou. Se eu andar no Espírito, se eu vigiar, se eu orar, a tentação pode até vir, mas eu vou ter suporte para não ceder aos desejos da minha carne, porque é muito perigoso. A nossa carne ela é muito perigosa, ela nos leva sempre a fazer aquilo que o Senhor não se agrada. A RC Neto aqui também está ao vivo lá de Malcaxiba. Seja bem-vindo, meu irmão, compartilha a nossa live. Então, olha que ele diz, o Paulo está falando que existe uma guerra. É uma guerra no mundo espiritual. Olha que ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus. Então, se eu dar espaço para a carne, é ela que vai prevalecer. Então, se eu der espaço para Deus, para o Espírito Santo da verdade, que é o próprio Deus, então ele vai me fortalecer e eu vou ter suporte. Para quê? Para ceder à tentação, para vigiar, para orar e para ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Olha que ele diz, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne se eu viver no Espírito. Olha que ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Ele está dizendo que a guerra das trevas com a luz, e eles estão em conflito um com o outro. É o sistema do mundo contra as coisas de Deus. A gente tem que lutar contra tudo isso que está aí, meu irmão, contra tudo que o sistema nos oferece. Nós temos que lutar para vencer. Ele diz assim, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Viu? Então, se eu abrir mão para as coisas do mundo, para as coisas que o sistema me oferece, o que é isso do sistema, pastor? O sistema, vou te ser bem claro o que é que o sistema te oferece. O sistema te oferece
para te fazer tudo o que tu queres. O sistema te oferece a tu se prostituir, o sistema oferece a tu beber, o sistema oferece tu ter quantas mulheres tu quiseres, o sistema oferece tu ser viciado em novela, o sistema te oferece esses filmes ocultistas que passam em seriados na televisão. Tudo isso aí vai te viciar, por quê? Porque a carne vai te dominar, as trevas vai te dominar. Por isso que ele diz, pois é uma guerra no mundo espiritual, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se eu der brecha para minha carne, ela vai me dominar e eu não vou fazer a vontade do Espírito de Deus. Amém? Por isso que nós temos que sempre estar alicerçado e nascer todos os dias diante do Senhor. As obras da carne são manifestas. Ele fala, olha aqui, se eu der brecha para minha carne, então ela vai se manifestar. Então, tudo que eu praticar agora, nesse ensino que você vai ouvir, isso vai te fazer um mal tão grande para a tua mente, um mal tão grande para a tua vida, que tu não vai suportar. As obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual. Então, se eu praticar a imoralidade sexual, isso vai fazer um mal tão grande para a minha mente e para a minha comunhão com Deus. A impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. É muita coisa que a gente tem que abrir mão para servir a Deus. Então é contra todas essas coisas que a gente luta todo dia, meu irmão. Por isso que nós temos que vigiar, orar para não ceder às tentações, para não ceder os desejos da nossa carne, porque somos pecadores. Somos pecadores, carregamos a marca do pecado na nossa vida. Então, para eu não ceder, eu tenho que estar em sintonia, em comunhão com o nosso Deus. Amém? Olha o que ele diz aqui: inveja, embriaguez. Por quê? Porque tem pessoas que, na hora que vem as tribulações, ela não tem um suporte no mundo espiritual, ela não conhece esse mundo espiritual, ela pensa que a vida é tão banal. Então, quando ela não tem esse suporte, o que é que ela vai fazer? Ela vai para a orgia, ela vai para a embriaguez. Olha o que ele diz: embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Ele diz, ponto, eu os advirto, vírgula, como antes já os diverti. Paulo está dizendo, olha, eu vim aqui, coloquei meu ministério em xeque, ensinei vocês, ensinei a igreja. Então, se vocês voltarem a praticar a embriaguez, a orgia, a carne vai dominar vocês. Mas eu já preguei, eu já falei a verdade para vocês, vocês já tiveram conhecimento da verdade. Seja bem-vindo, missionária da Selma, aqui conosco na live. Eu os advirto como antes já os diverti. Paulo aqui está sofrendo muitas afrontas quanto ao ministério dele, porque ele está sistematizando a teologia e ensinando ao povo. Ele diz que se alguém aqui, você pode ler a carta aos Gálatas, ele vai dizer que se alguém ensinar algo que não esteja naquele ensino que o próprio Deus deu para ele, que ele vai ser amaldiçoado, ele vai ser anátema diante da igreja. Por quê? Porque ele não está dando testemunho, ele está praticando coisas que é a sua carne para o dominar. Então, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos aqueles que praticam o que a carne deseja, eles estão fora do reino de Deus. Porque a gente não pode pregar só um lado da teologia. Assim como Deus, ele abençoa, ele cumpre as promessas, mas também ele adverte todo ser, toda a igreja, que se a igreja voltar ao vômito do cachorro, o apóstolo Paulo diz, é como se você estivesse na igreja e de repente apostatasse da fé, voltasse para o mundo e voltasse a fazer tudo aquilo que a tua carne deseja. Você está fora com Deus. Ele está dizendo aqui, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o reino de Deus é para aqueles que fazem a vontade de Deus, é para aqueles que vivem
uma vida com Deus, de testemunho, de intimidade, de evangelismo, de pregação, de prestar serviço para o reino. Vamos ver aqui mais um ponto. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores sua carta a serem sensatos. Veja que todo o tempo, tanto Pedro como Paulo, Jesus Cristo, eles batem praticamente na mesma tecla. A gente tem que ser sensato, vigilantes, que resistam o mundo, o sistema, porque Pedro aqui ele está sendo perseguido. A igreja, ele está escrevendo para a igreja aqui da Ásia, da Capadócia, e essas pessoas estão sendo perseguidas. Ele fala, olha, mesmo assim, e perseguida de morte, porque o imperador se via como Deus, ele queria matar os cristãos. Então, você não podia processar sua fé deliberadamente, como hoje você pode. Antigamente, era muito difícil, mas eles não tinham medo, eles tinham liberdade no Império Romano, sim, mas quando o imperador percebia que aquilo, porque ele via a igreja como um caso como se fosse assim, de partido, como se fosse um partido político. Na verdade, o cristianismo no primeiro século ele era visto como uma seita do judaísmo. Então, essas pessoas não criam em Jesus, essas pessoas viam os cristãos como canibais, viam os cristãos como assim uma seita, uma peste diante da sociedade. E Pedro aconselha os seus leitores a serem sensatos e vigilantes com aqueles que não acreditavam na verdade e que resistam e fiquem firmes na fé. Porque ele diz, porque Satanás, 1 Pedro 5, 8 a 9, porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Então, o sistema, o mundo das trevas, ele está aí, ele está sempre procurando alguém para banir, para destruir, para matar. Então, se eu compartilho com a minha carne, então se já existe um inimigo dentro de mim, que é o pecado da carne, que eu tenho que lutar contra a minha carne, além do mais, existe esse sistema todinho de Satanás. Eu tenho também que ser vigilante, resistir, ficar firme na fé, porque se eu vigiar, se eu orar, se eu ficar firme na fé, as trevas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor fala que as trevas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a gente está firme, porque a gente está vigilante, porque a gente é sensato e a gente está firme na fé com Cristo. E Satanás ele fica ali procurando uma brecha para entrar e arrebentar com a gente. Mas o segredo é ser sensato, o segredo é vigiar, o segredo é orar, e o segredo é ter fé. Veja que está aumentando os pontos para que nós possamos vencer as nossas batalhas espirituais. Por isso que é muito importante você ler a Bíblia, por isso que é muito importante você visitar o irmão ali, adorar o irmão na casa dele, fazer uma visita para ele, no lar dele, porque lá tu vai sentir a presença do Senhor. Se lá no teu lar tu não tem paz, tu vai ter, porque lá as trevas vai cair. A oração, a palavra ali, os demônios que estão ali ao derredor, querendo te tragar, as trevas querendo te tragar, a luz chega lá e bate em retirar das trevas. Então é muito importante, irmãos, é muito importante a gente vigiar, a gente resistir, estar firme e crer que o nosso Deus é maior que as trevas, que nosso Deus é maior que a nossa carne. Dá uma glória a Deus aí, dá um like, diz amém, comenta aí para o crescimento desta obra. Essa obra ela vai crescer. Aqui o Senhor colocou no meu coração para todo domingo trazer essa palavra online para vocês, e é assim que a gente vai pregando a palavra, é assim que a gente vai divulgando não só o ministério, mas a própria palavra, o ensino da palavra, que hoje está tão carente em muitas igrejas, infelizmente. Vamos ver aqui mais um ensino. Aqui o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, Paulo fala da caminhada da fé, um combate. Olha que Paulo vai dizer, para te vencer a tua carne, para te vencer o sistema, para te vencer na caminhada. Paulo vai usar que eu tenho que combater. É um combate, é uma guerra, é uma milícia, é uma luta, é um exército de resistência.
Ele diz aqui em 1 Coríntios: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, a mesma coisa que Pedro disse, e sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Ser forte como? Ser forte no poder do Espírito, ser forte no Espírito, porque se você não for forte no Espírito, a carne vai te dominar. Odi, seja bem-vindo, meu irmão. O Maranhão, seja bem-vindo, Maranhão. Aqui, dá um like, compartilha essa live para que todos possam assistir. Então, é um combate, é uma guerra no mundo espiritual, é uma luta, né? Então não é fácil vencer essas coisas. Então a gente só vai vencer se a gente saber combater essa guerra. A gente só vai vencer se a gente estiver firme em Cristo na rocha, porque existe esse mundo espiritual. O que eu quero dizer para vocês é que existe uma batalha invisível, que são os demônios contra os anjos de luz, contra o poder de Deus. Existem dois poderes fortes nessa terra, que é o poder das trevas, que é o poder do diabo, que Deus deu poder para ele. É limitado, mas ele tem poder, Mas existe um poder maior, que é o poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que está com a igreja do Senhor. Então só há uma maneira de eu vencer as minhas guerras internas, porque todo mundo tem. É ter uma vida de vigilância, é combater o bom combate, é combater, ser vigilante, se manter firme e crer que isso existe, que isso é sério. É por isso que muitas pessoas que não conhecem o mundo espiritual, esse mundo das trevas e o mundo da luz, que é o poder de Deus nessa terra, elas, quando vêm as dores, sofrimentos, as tribulações, elas vão fazer aquilo que a carne dela deseja, O crente não, ele vai combater o bom combate orando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, chamando o irmão para adorar, para matar porque às vezes vem aquela aflição na nossa alma, aquele anseio, aquela tristeza, isso é da nossa carne. Mas só há uma maneira de combater isso, é ser forte. Ele diz aqui, olha, 1 Coríntios 16:13, ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Fé em quem? Em mim. No apóstolo Paulo não, fé em Jesus Cristo, nosso Deus. Sejam homens de coragem. Ele falou, porque eu tenho que ser linha de frente, tenho que ser forte. Foi o que ele falou para Josué, quando ele entregou o cajado nas mãos dele, quando ele passou de Moisés para Josué, ele teve encontro com Josué, e falou, olha Josué, tu tem que ser forte, tu tem que ser corajoso. Gideão, mesma coisa. Gideão, para te comandar meu povo, tu tem que ser forte. Tem que ser guerreiro, tem que combater a guerra, tu tem que vigiar, tu tem que orar, para que não entres em tentação, para que o inimigo não venha te afrontar, porque ele faz o papel, o inimigo, ele tem o papel de afrontar, ele faz o papel dele nessa terra, amém? Aqui para Timóteo também Paulo dá um ensino muito forte para ele. 1 Timóteo 1:18-19. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu já te ensinei, tudo que os profetas já escreveram, tenta viver isso. Tenta seguir isso, porque se tu viver isso, se tu seguir a palavra, tu vai estar combatendo o bom combate para a tua vida, primeiramente para o teu íntimo, para a tua carne, e também para te dar suporte, para te ser luz para outras pessoas, para que seguindo-as você combata o bom combate. Tem que combater o bom combate, tem que combater as trevas. Então toda vez que vem a aflição, a tribulação, o sofrimento, aquela força que você sente, é o momento de você orar, é o momento de você vigiar, é o momento de você combater o bom combate. Nossa amiga aqui, Graça Cavalheiro, seja bem-vinda também à nossa live. Aqui em Efésios, Paulo dá um show, porque Paulo está escrevendo da prisão para essa igreja de Éfeso, foi a igreja que ele passou mais tempo, porque aqui em Éfeso quem mandava era Diana. O culto a Diana era uma idolatria muito pesada. As pessoas compravam a imagem de Diana, tudo
o templo de Diana em miniatura. Então as pessoas vinham de longe, de todas as partes do Império Romano, para vir cultuar a deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? Para o grego é Artemis, mas para os romanos é a Diana dos Efésios. Então Diana se via aqui como uma deusa, a deusa caçadora, mas também a deusa da riqueza, a deusa de tudo, era ela que mandava ali. Então todo o culto as pessoas iam para Éfeso adorar ela, levar sacrifício para ela. Ela tinha suas sacerdotisas que depois do culto a Diana havia uma orgia muito pesada depois. Era tipo uma troca de casal. As sacerdotisas se misturavam com os romeiros que vinham visitar Éfeso. Era uma prostituição muito grande. Então, não só além do culto a Diana, a idolatria pesada nesse tempo, há 2000 anos atrás, e existia todas essas orgias e prostituições dentro da cidade de Éfeso. Então tanto Paulo como João, que passaram por lá, escreveram, cuidaram daquela igreja e alertaram aquela igreja como era que elas iam vencer todas aquelas orgias, como era que elas iam vencer todas aquelas prostituições. Então o apóstolo Paulo lhe diz assim: finalmente fortaleçam no Senhor. Efésios 6, do 10 ao 20. Preste atenção, Paulo diz: finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque se eu não fortalecer no Senhor e no seu poder, eu não vou resistir o dia mau, eu não vou resistir o dia de dor, o dia de sofrimento, porque eu não vou ter o suporte. Eu preciso ter esse suporte espiritual, porque o homem, nós temos que entender, quando eu falo homem e mulher, nós temos que entender que nós somos nessa terra um ser espiritual. A gente é um ser espiritual. Então nós precisamos desse poder. E esse poder é de Deus. Então por isso que ele diz para a igreja: olha, vocês só vão parar de idolatrar Diana, vocês só vão parar de seguir o Império Romano, o mundo grego-romano, os deuses dos panteões romanos, se vocês realmente se fortalecerem no Senhor. Se vocês se fortalecerem no Senhor e no seu poder, vocês não vão mais cultuar Diana, vocês não vão mais participar dos sacrifícios, das feitiçarias que existiam naquela época. Tudo fazia parte do pacote do culto a Diana. Então ele fala aqui: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as ciladas do sistema, porque o diabo é inteligente, ele é estrategista, ele faz de tudo para te derrubar, ele oferece o melhor, ele vem com um pouco de verdade, mas depois essa verdade se transforma em mentira e arrebenta toda a tua vida. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes, os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Então aqui ele está falando de principados, de hierarquias de demônios fortes, poderosos, contra o que a igreja tem que lutar nesses últimos dias. Então há uma força muito grande, porque quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte desses demônios para a terra. Então esses demônios estão aí, eles estão nas matas, eles estão no terreiro de Umbanda, eles estão por aí nas regiões celestiais do mundo invisível que a gente não vê, mas eles estão aí. Por isso que nós temos que estar fortalecido no seu poder. O apóstolo Paulo está dizendo: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder, e visto de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra, porque é a palavra que vai te fortalecer. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, contra os poderes, autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas que é coordenado hoje pelas grandes corporações, a maçonaria, o mundo ocultista que está por trás. Amém?
no nosso dia essas forças espirituais. Então tem muita gente que sacrifica também a Satanás, o nosso adversário, viu? Então há uma força espiritual por trás. Ele diz aqui, por isso no versículo 13, por isso ele repete de novo, vistam de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Porque o dia mal, ele chega para qualquer um de nós, mas se eu estiver alicerçado na Bíblia, na palavra, na rocha que é Cristo, aquele dia mal não vai me destruir, porque eu estou forte. Deus me dá suporte. Deus vai me dar suporte para mim ficar firme e até dar um conselho para um amigo, até no momento ali de dor, de um luto. Às vezes a gente pede um parente, Deus prova a gente no sofrimento, na dor. Se tu estiver alicerçado na palavra, tu fica forte, tu fica cheio de Deus, aí tu já vai dar uma palavra de conforto para a pessoa. Então é isso, por isso, visto de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis. Aí diz, depois de feito tudo isso, ele vai dar mais um conselho aqui. Versículo 14, assim mantenham-se firmes. Sempre ele bate nessa tecla, vigilância, firmeza, coragem, amém? Para que possamos resistir o dia mau, os dias maus que chegam na nossa vida. Cleide Batista, seja bem-vinda. Graça Carvalho também, compartilha, comente aí essa live para todo mundo, para todo o Brasil, para toda a igreja de Cristo, amém? E olha que ele diz, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui ele ilustra o soldado romano, um soldado que era vestido da sua couraça, da sua armadura. Então ele ilustra porque ele está vivendo a época do Império Romano, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que faz maravilhas, o Evangelho da paz, o Evangelho que edifica, que consola, mas que também que Deus cobra. Amém? Além disso, use o escudo da fé. Veja, a coragem, a vigilância, a oração, a firmeza e a fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, Deus não se agrada. E calçando os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, eu só vou vencer, não interessa eu ter coragem. Ele está dizendo aqui, há um ponto fundamental. Não interessa eu somente vigiar, não interessa somente orar, não interessa somente eu estar firme, eu ter coragem. Se eu não tiver fé, nada acontece. Ele diz, ele dá a receita agora para que nós possamos vencer essa batalha espiritual todos os dias. Além disso, use o escudo da fé. Fé em quem? Em Cristo, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tenho que ter a fé em Cristo, senão nada acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 17, use o capacete da salvação, porque ele está dizendo, você é um crente na cidade de Éfeso, então se você já se firmou na verdade, então use o capacete da verdade, e a espada do Espírito, que ele diz que é a palavra de Deus, viu? Para eu ter fé, eu tenho que ter a palavra é Deus, é o verbo, é o logos. Você tem que crer na palavra, você tem que ter fé. Se você tiver essa fé, nem que seja tamanho de um grão de mostarda, o Senhor falei, tu pode fazer grandes coisas com essa faísquinha de fé, porque se tiver uma luz no fim do túnel, lá Deus glorifica o nome dele, lá Deus te fortalece e lá Deus é glorificado e exaltado. Então, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Continuando, e olha que ele diz, ele dá mais uma receita aqui. Aqui ele está ensinando, aqui ele está combatendo todo o sistema da época de Diana, porque a Diana era a matriarca, a mãe de todos os efésios. E Paulo está dizendo, olha, para vocês vencerem essas orgias, essa idolatria, ele fala, ore no Espírito em todas as ocasiões. O que é orar no Espírito, pastor? O Espírito, ele está dentro de ti. Quando você é salva,
você é selado com a marca da promessa. Então você passa a ser um cristão verdadeiro diante de Deus. Então, ore no Espírito em todas as ocasiões, é onde você estiver, você orar com a sua mente, você orar com o seu entendimento. Se você ali está no ônibus, no momento ali relaxe, você pode ali interceder, orar por alguém. Sempre está orando onde a gente vai em espírito. Não precisa a pessoa do lado saber. Por quê? Porque isso é importante. A gente orar no nosso carro, a gente orar quando a gente está caminhando. Por quê? Porque isso é muito importante no mundo invisível, né? A tua oração, a tua intercessão, ela pode ali fazer um principado ali. É tipo como se você passasse numa estrada e tivesse ali um despacho. Aí se tu estender a tua mão e profetizar, né? Tu profetizar, orar, interceder para que aquele mal no mundo espiritual não chegue àquela família, se tu estiver com Deus, aquilo é quebrado, porque a igreja tem autoridade espiritual nessa terra para expulsar demônios, para curar os enfermos e fazer maravilha nessa terra. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que crer nessas coisas. Olha o que ele diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Às vezes você vai ter que orar suplicando. O que é orar suplicando? É aquela entrega muito forte, é aquela entrega fervorosa, em que tu fala, tu glorifica e tu chora. É esse tipo de oração, uma oração sincera diante de Deus. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele está falando: olha, vocês têm que orar por todo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, pelas pessoas que precisam. Nesse momento, tem muitos cristãos nesse mundo que precisam da nossa oração. Não temos que orar somente pela nossa parentela, nossa família. Nós temos que orar por todos os santos, por toda a igreja, por todos os pastores, por todos os ministérios, né? É muito triste hoje ver a igreja sendo cada um no seu quadrado. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja unida. A igreja unida, o ministério unido, ele tem que ter 3 pontos fundamentais para ele ser forte. Ele tem que ter palavra, ele tem que ter muita vigilância, muita oração e principalmente a unidade, né? Se tiver um ministério, ele for unido, ele vai crescer. Um ministério que é unido, ele ora por todas as nações, ele ora por todos os cristãos desse mundo que estão morrendo por aí, que a mídia não mostra. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade de ter esse estudo aqui através das redes sociais. Mas tem pessoas que estão ali na Nigéria, que estão ali no Sudão, que não tem essa oportunidade, não tem uma Bíblia, que estão ali na China, não tem essa oportunidade que nós temos aqui. Então nós temos que orar por todos os santos, por todas as pessoas. Claro que a gente vai orar pela nossa família, nossa parentela, é importante, mas é orar, persevere na oração por todos os santos. Olha o que ele diz: ore também por mim. Paulo está preso, mas ele não está calado. Ele sabe do compromisso que ele tem com o Senhor, por isso ele escreve, ele se vê no dever de aproveitar aquele momento de estar na prisão para fazer algo para o Senhor. Então o Senhor colocou Paulo na prisão para que ele escrevesse. Ele fala: ore por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Olha que Paulo está pedindo aqui. Ele está falando: olha, ore por mim, porque quando eu sair daqui, eu quero ser usado por Deus. Que quando eu pregar, as pessoas se convertam. Que quando eu pregar, o Evangelho se torne conhecido em todos os lugares que eu for pregar. Paulo não está aqui pedindo casa, Paulo aqui não está pedindo carro, Paulo aqui não está pedindo vida boa. Paulo está pedindo que o seu ministério seja uma bênção para a glória do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, eu profetizo que o teu ministério será uma bênção para a glória do nosso Deus. A gente tem que orar aqui no nosso ministério, e eu fico muito feliz quando os nossos irmãos estão ministrando, pregando, estou ali atrás, estou intercedendo por eles. Por quê? Porque eu acho lindo uma pessoa ser usada por Deus, eu acho lindo a pessoa exercer o seu ministério que Deus deu nessa terra.
Então Paulo aqui ele fala: olha, ore por mim, para que quando eu falar, para que quando eu pregar, para que aonde eu for, Deus possa me usar como seu instrumento. Meu amado irmão, essa palavra é forte, viu? Olha que ele diz assim: pelo qual sou embaixador preso em correntes. O homem está preso, gente, aqui, mas ele se acha embaixador, ele se acha um instrumento valoroso para levar a palavra de Deus. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, em Jesus, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Oh, meu Deus do céu! Que cada obreiro, que cada obreira que esteja ouvindo essa mensagem, onde essa mensagem chegue, que você possa fazer uma reflexão sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua comunhão, de como você também vai vencer a batalha espiritual que está na nossa mente todos os dias. Porque é o seguinte: Paulo se alegrava de ser cristão. Paulo, apesar de ele sofrer um naufrágio, apanhar, né? Muitas vezes tentaram matar esse homem, mas ele tinha o prazer de falar e da pedir oração pessoal: onde eu for, ore por mim, para que eu permaneça nele, para que a minha fé não venha ser uma fé fraca, uma fé apostatada, para que eu não abandone o barco, mas quando eu for pregar, eu pregue com autoridade, com coragem, com me cumpre fazer como um servo e como uma serva de Deus. Amém? Continuando aqui, já estamos terminando a nossa live, viu? Dê seu like, compartilhe essa live para que ela chegue a muitos corações, viu? Aqui Paulo diz a Timóteo: Paulo já está aqui na prisão, aqui já no reinado de Nero. Nero foi um imperador muito cruel. Então ele matou Paulo, ele mandou decapitar Paulo, mas Paulo mandou chamar Timóteo e deu esse conselho para Timóteo. Esse conselho, irmão, é para toda a igreja hoje. A igreja, ela precisa se despertar para o serviço. A igreja, ela precisa combater o bom combate, para o serviço, para vencer as suas lutas, para vencer as suas aflições. Nós temos que estar em súplica, em oração, em unidade com os nossos irmãos. Viu? A unidade com os nossos irmãos não é só aqui nesse templo, mas é na sua casa, onde você for, né? E aqui no nosso ministério, fazendo merchandising, nós estamos procurando sempre dar o tratamento para todas as pessoas iguais, as oportunidades iguais. Por quê? Para que os irmãos se sintam amados e felizes em estar aqui conosco para combater o bom combate, para exercer seu ministério. Viu? Aqui não importa aqui nesse ministério se a pessoa é rica ou se ela é pobre. O que importa é que ela chegue aqui, pregue a palavra, fale do amor de Cristo, dê testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, viu, meu irmão? Então Paulo está dizendo aqui em 2 Timóteo, que é um clássico da igreja, 4:7. Paulo, já no final de sua vida, declarou para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, todo cristão tem que combater o bom combate. Aplicação agora para a nossa vida, já estamos finalizando essa live. Olha que Deus manda dizer para essa igreja nessa manhã. Você, minha irmã, meu irmão que está assistindo essa live, e todas as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir, olha que Deus manda te dizer. Aqui são aplicações para que possamos vencer a nossa luta interna, essa batalha espiritual travada no mundo invisível. Nós só vamos vencer, primeiro ponto, aplicação para a nossa vida, se estivermos fé em Cristo. Se você não tiver fé em tudo que foi ministrado aqui, em tudo que foi falado aqui até o final dessa live, se você não crer, se você não tiver fé, você não vai vencer a sua batalha, a sua luta. Que fique bem claro isso aqui para todos nós. A gente só vai vencer se a gente orar.
A gente só vai vencer se a gente ler a palavra de Deus que liberta, que sara, que cura. É a palavra que sara, que liberta, que cura. Leia o Evangelho de João 15. A gente só vai vencer se a gente for separado do mundo, se a gente viver uma vida de santificação para Deus. Aí você vai vencer as trevas, aí você vai vencer o que o sistema te oferece. Não tem para onde correr. Ou a gente tem fé, ou a gente ora, ou a gente lê a palavra, ou a gente se separa do mundo. Quando eu falo se separar do mundo, é se separar das coisas que o sistema nos oferece, porque o mundo é de Deus, não é do diabo. O mundo está aí para a gente usufruir ele, as coisas boas dele. Eu estou falando do sistema, daquilo que a mídia nos induz a fazer. A nossa vida tem que ser guiada por Deus, não pela mídia. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós só venceremos combatendo o bom combate no dia a dia. O combate da dor, o combate da aflição, o combate da tribulação, o combate da renúncia, o combate do sofrimento. A gente só vai vencer se a gente fizer essas coisas. Não tem para onde correr, a gente só vai vencer se a gente fizer essas coisas. Já estou terminando. Quer vencer essa batalha espiritual aí na tua casa? Quer vencer essa luta que tem te incomodado aí na tua casa? Primeiro passo, tenha fé. Segundo passo, tenha coragem. Terceiro passo, seja separado desse mundo corrompido. Quarto passo, tenha coragem. Ser forte, ser vigilante, ore, persevere. Persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere na palavra de Deus. Congregando, compartilhando, fazendo culto doméstico aí no seu lar, para que você venha ser fortalecido ou fortalecida no poder de Deus, no poder do Espírito, para que possamos resistir o dia mau. Então feche os teus olhos, que eu quero orar por você que está assistindo essa live comigo, para que o Senhor possa te fortalecer nessa manhã. E você, meu irmão, que ainda vai assistir essa live, eu também quero orar por você, porque é assim que Deus faz. Feche teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor, nessa live que tu tem colocado em meu coração todos os domingos, para fazer aqui, Senhor, deste ministério de oração e graça. Eu quero, Senhor, te glorificar nessa manhã, que as coisas contigo elas começam pequenas, como o grão de mostarda, mas depois ela vai se expandindo para todo mundo, Senhor. E que tu possa nessa manhã nos fortalecer, que tu possa nessa manhã nos dar uma fé sobrenatural, que tu possa nessa manhã nos encher de coragem, nos encher de autoridade espiritual, para que possamos resistir às tribulações, o sofrimento e a dor. E que cada um nessa manhã, Senhor, seja abençoado por Ti. Que cada um nessa manhã, que cada família, Senhor, que está nos assistindo para todo o Brasil, para todo mundo essa live, que elas possam ser tocadas por Ti. Que a Tua palavra entre, Senhor, em suas juntas e medulas, e para que ela possa discernir o que nós possamos fazer para a glória do Teu nome. Que esse domingo, que essa manhã seja uma manhã abençoada. Dá um bom almoço a cada um de nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. E eu creio, Senhor, que Tu vai guardar. E eu creio, Senhor, que Tu vai proteger. E nós cremos, Senhor, que nós vamos vencer. E nós cremos, Senhor, que Tu vai nos fortalecer para a glória e honra do Teu santo nome. Viu, meus irmãos? Aqui já vou para as nossas considerações finais, já aproveitando esse momento para te convidar que hoje à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui na primeira Santa Ceia do nosso ministério. Nosso ministério completou agora dia 18 de novembro o mês, e agora dia 6 de dezembro é a primeira Santa Ceia do ministério. Começa às 19 horas. Se você quiser fazer uma visita ao nosso ministério, você será muito bem-vindo aqui no Conjunto Sancler. Anote aí, Conjunto Sancler, Rua Abrir, Quadra Abrir 29, viu? Fica aqui no 40 horas.
É uma bênção, irmão. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Compartilhe aí a Rosana Garcia, que chegou agora, também participou da outra live que gravamos aqui. Todo domingo a gente vai estar aqui. Pode ser 6 horas da manhã ou pode ser 9 horas da manhã. Importante é a gente fazer, importante é a gente ensinar a palavra do Senhor, viu? Que você tenha um domingo de paz, que Deus possa te guardar a tua casa, a tua família, viu? Deus é com vocês, Deus é com a sua igreja. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, bye, foi.